saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, irmãos. É motivo de alegria, amém, nesta noite nós estarmos aqui juntos. Para nós aprendermos mais um pouco da palavra do Senhor, para nós celebrarmos mais o nome do Senhor, amém? É um motivo de extrema alegria estar aqui nesta noite com vocês hoje, amém? Eu convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro de Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37, versículo 1. Glória a Deus. Ezequiel, capítulo de número 37, versículo 1. A minha Bíblia tem por tema a visão de um vale de ossos secos. Quem achou, diga amém. Diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos. E disse-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Verso 7. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os seus ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e diz ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Verso 10. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Verso 11. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. Verso 14. E porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Amém, irmãos? Somente até este versículo aqui eu gostaria de ler. Eu preparei um pequeno esboço, né, para me basear onde eu vou estar lendo aqui ele também, para me basear, para que eu possa falar para os irmãos. Amém? E vir estar aqui nesta noite, como eu já havia falado, é um motivo de muita alegria, irmãos, porque nós sabemos que todos os dias há pessoas que estão aí perecendo, pessoas que estão falecendo, não é verdade? E Deus, ele tem nos abençoado,
nos agraciado com a sua misericórdia de nós podermos chegar aqui nesta noite. Amém? E, irmãos, quando eu fiquei sabendo que eu teria essa oportunidade de trazer a palavra, de trazer essa mensagem aqui nesta noite, eu fiquei pensando a respeito do que eu iria falar, sobre o que eu iria falar. Amém? E eu acho que uns 2 dias depois de eu saber que eu teria essa oportunidade, Deus ele me tocou o coração para falar a respeito dessa palavra. Amém? Porque sempre quando é me dada a oportunidade, eu fico pensando sobre o que eu vou falar. Eu não fico pensando em versículos em específicos, em passagens específicas, mas sim eu fico pensando e falando no meu pensamento, Senhor, sobre o que eu irei falar, a respeito de que eu irei falar. E o Senhor ele tocou o meu coração para falar nessa passagem aqui de Ezequiel, capítulo 37, do versículo 1 ao 14. Amém? É uma passagem, eu creio que conhecida de todos nós, que ela por si só ela fala aquilo que ela tem para falar. Amém? Do verso 1 ao verso 11, ela relata ali uma visão no qual Ezequiel teve. Amém? A partir do verso 11, Deus ele vai explicando o que queria dizer aquela visão. Amém? Israel ela era prisioneira de uma nação estrangeira. No versículo 11 está exposto o estado de ânimo de Israel, como nós lemos. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Amém? Como eu falei, neste tempo, nesta época, Israel ela estava prisioneira de uma nação. E eles estavam padecendo ali, e eles falam: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Irmãos, eles estavam desacreditados naquele momento ali pelo qual eles passavam. No capítulo 37 do livro de Ezequiel, do verso 1 ao 11, ele narra uma visão dada pelo Espírito de Deus, onde ele foi levado ao meio de um vale, uma espécie de cemitério, cheio de ossos de pessoas que estavam totalmente secos, o que demonstra que essas pessoas haviam morrido há um bom tempo, não é verdade? Porque estavam ali somente os ossos. A seguir, Deus ele faz uma pergunta a Ezequiel: se era possível que aqueles ossos voltassem à vida, como diz aqui no versículo 3. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Amém? Então, durante aquela visão ali, Deus ele leva ali Ezequiel àquele local, na visão, a um vale, uma espécie de cemitério. E Deus pergunta a Ezequiel se aqueles ossos que estão ali, eles podem tornar a ter vida. Amém? E Ezequiel responde: Senhor Jeová, tu o sabes. Deus manda Ezequiel profetizar sobre aqueles ossos, que eles voltariam a se transformar nas pessoas que eram. Ou seja, o profeta deveria falar às pessoas que estavam mortas. No verso 4 ao 6 diz assim: então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: e eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Amém? Então, posteriormente a Deus perguntar a Ezequiel se aqueles ossos poderiam tornar a vida, Deus ele manda Ezequiel profetizar sobre aqueles ossos. Amém? E Ezequiel, ele vai profetizar sobre aqueles ossos para que eles voltem a ter vida, que eles voltem a ser a quem eles eram antes. Amém? E como a palavra do Senhor relata, os ossos eles começam a se juntar. O osso cada osso que era de um corpo,
independentemente do local que ele estava, eu creio, ele estava se juntando ali com seu outro osso. E após o corpo se formar, os ossos todos se juntarem, começa a crescer também os nervos, a musculatura e posteriormente a pele. Amém? E posteriormente, mais depois, Deus ele manda profetizar para que o Espírito também venha. A Bíblia diz que Ezequiel profetizou e os ossos começaram a se mexer, juntando-se cada um a outro de acordo com o corpo que pertencia. Na sequência, aparecem os tendões, a musculatura e a pele, fazendo com que os corpos ficassem novamente íntegros. Ezequiel 37, 7 e 8 diz assim: Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Então, irmãos, conforme Deus ele falou para que Ezequiel viesse fazer, conforme Deus falou para que Ezequiel viesse profetizar, assim Ezequiel fez. Ele profetizou sobre aqueles ossos, e aqueles ossos começaram a se juntar. E, como eu falei, a pele, a musculatura, o nervo também começou a crescer. Porém, os corpos estavam sem vida, e Deus manda que o profeta profetize a volta do Espírito a cada respectivo corpo, e isso acontece de forma milagrosa, e um exército de vivos aparece de forma grandiosa. O verso 9 e 10: E ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem. E disse ao Espírito: Assim diz o Senhor Jeová: Vem dos quatro ventos o Espírito e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército grande em extremo. Amém? Como eu havia falado, Ezequiel, na verdade Deus ele manda que Ezequiel venha profetizar ao Espírito também. Amém? E Ezequiel ele faz novamente conforme Deus pede na visão. E ele profetiza para o Espírito que eles venham e tome posse daqueles corpos, para que aqueles corpos tornem a ter vida, e assim foi feito. Amém? E aqui no verso 10 diz assim: O Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Deus passa então a explicar a Ezequiel quem eram os ossos secos e qual era o simbolismo que aquela visão dos ossos secos representava naquele momento para o público a qual Ezequiel estava dando essa mensagem. Amém? Então, depois de Deus realizar este milagre na visão, depois de Deus falar com Ezequiel na visão e ensinar, mostrar a ele como ele deveria fazer, como ele deveria profetizar, ele começa a explicar do que se trata essa visão. Os ossos secos eram toda a nação de Israel. Verso 11 diz assim: Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: Os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Amém? Então aqueles ossos ali, naquele momento, naquela hora, eles estavam representando a nação de Israel. Amém? Pelo momento na qual eles passavam, que eles vinham padecendo devido a estar ali aprisionado por uma outra nação. A nação, que é Israel, fora entregue aos inimigos, porque tanto seus reis quanto o povo havia se desviado dos caminhos do Senhor e quebrado a aliança. Israel havia sido conquistado pelos assírios e pelos babilônicos. Toda essa situação gerou no coração do povo de Deus um seguinte sentimento, que é onde nós já lemos aqui, que é o verso 11: Os ossos se secaram e pereceu a esperança deles. A profecia de Deus dada a Ezequiel é explicada e significa que Deus iria transformar seu povo, que até então estava morto e seco espiritualmente, escravos de outras nações, em um povo cheio de vida e vitória. Amém?
Então aquele milagre ali representava que Deus iria tornar Israel, que naquele momento padecia de outras nações, em um povo vivo novamente, amém? E cheio de vitória. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Deus iria conduzir seu povo para andar nos caminhos de Deus. O verso 14: porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Conforme vimos, a descrição do vale de ossos secos foi objetiva e com foco no povo de Israel, amém? Como eu havia falado, essa passagem aqui, ela está falando a respeito de Israel. A visão, ela está falando a respeito de Israel. Esse é o significado real dessa visão do profeta. No entanto, o povo de Israel e a forma como ele lidou com Deus e a resposta de Deus a ele pode nos trazer algumas lições nos dias de hoje. O pecado e a distância de Deus nos faz secar, ou seja, perdemos a verdadeira vida, perdemos a bênção de estar em paz na presença de Deus, perdemos a esperança e nos tornamos escravos do pecado, como o povo se tornou escravo de nações pagãs. Nos transformamos em ossos secos numa sepultura. Amém, irmãos? Agora, vindo mais para nós, a respeito dessa passagem, fala isso: o pecado e a distância de Deus nos faz secar. Amém? A partir do momento que nós nos distanciamos do Senhor, deixamos de servir ao Senhor como nós devemos servir, segundo Ele quer que nós venhamos viver, nós começamos a secar, nós começamos a padecer pelas coisas dessa terra, pelas coisas deste mundo, porque nós não somos desse mundo, não é verdade, irmãos? Nós somos aqui apenas passageiros, porque a nossa vida é com o Senhor lá nos céus, amém? A nossa vinda aqui nessa terra é passageira. Quando nós estivermos lá com o Senhor no céu, nós iremos viver eternamente, amém? E abundantemente também, porque lá não haverá mais dor. Deus, Ele vai estar conosco. Então, irmãos, que nós possamos estar mais firmes com o Senhor, que nós não venhamos nos distanciar do Senhor, porque quanto mais distante nós estivermos do Senhor, mais difícil vai ser, amém? O diabo, ele pode querer mascarar as situações para a gente, ele pode querer dizer que tudo vai estar bem, que tudo vai estar certo sem Jesus, mas não é verdade, amém? A volta de Jesus Cristo está bem próxima, e nós precisamos todos os dias buscar estar mais perto do Senhor, buscar estar mais firme na presença do Senhor, porque como a palavra dele relata, ninguém sabe o dia e nem a hora que o Filho do Homem há de vir, amém? Ninguém sabe, irmãos. Então nós precisamos estar firmes no Senhor, nós precisamos deixar tudo aquilo que nos afasta do Senhor de lado, amém? Como sempre é falado aqui, querer o melhor dessa terra não é errado, até porque o melhor dessa terra é para nós, amém? Se nós estudarmos, se nós buscarmos, nós vamos ter. Mas, irmãos, se nós não possamos perder a essência de adorar o Senhor, amém? Porque somente o Senhor, Ele merece toda a adoração, todo o louvor. Deus é misericordioso, e diante de um coração arrependido, Ele pode transformar até mesmo um vale de ossos secos, sem vida, sem esperança, em algo cheio de vida, de vigor, de bênçãos. Deus ainda é misericordioso em nossos tempos, amém? A gente lê a Bíblia e a gente vê que o povo de Israel, o povo judeu, ele não reconheceu Deus como Messias, na verdade não reconheceu Jesus Cristo como Deus ali, e não à toa a salvação veio a nós também, não é verdade? E a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai vendo que por diversas vezes Deus, Ele é misericordioso com o povo de Israel, não é verdade? Por diversas vezes Deus, Ele tem misericórdia, Ele ajuda Israel. E não é diferente neste tempo, amém? Não é diferente neste tempo no qual nós vivemos hoje em dia. Deus, Ele permanece misericordioso
para conosco também. Amém? Eu sei que nós somos humanos, nós somos falhos, nós erramos. Amém? Ninguém é perfeito, não é verdade? Todos nós aqui estamos sujeitos a errar, estamos sujeitos a falhar no nosso dia a dia. Amém? Mas Deus, Ele é misericordioso a ponto de nos perdoar todas as vezes, irmãos. Deus é misericordioso e Ele nos perdoa por nossas falhas, por nossos pecados. Mas esta vida é capaz de transformar o seco em algo abundante, só pode ser dada pela ação do Senhor, pelo poder dele agindo na vida que está seca. E exige de nós, os ossos secos, que tenhamos um coração arrependido e humilde para voltar à presença de Deus. Amém? Ezequiel, ele é levado naquela visão ali pelo Senhor, e o Senhor o manda profetizar. Amém? O Senhor manda ele profetizar. E se o Senhor não estivesse ali naquele momento com Ezequiel, se não fosse da vontade do Senhor que aqueles ossos tornassem a ter vida na visão de Ezequiel, de nada ia adiantar que Ezequiel viesse profetizar. Amém? Não estou falando que nós não devemos profetizar. Nós devemos profetizar sim, devemos profetizar bênçãos sobre a vida de todos que estão ao nosso redor. Amém? Mas nós precisamos entender que é Deus que faz. Amém? Não somos nós. Não somos nós que temos poder, não é o homem, mas sim Deus. É Ele que tem todo o poder. Amém? Porque Deus, Ele é onisciente, Ele é onipresente, onipotente, Ele sabe tudo, Ele pode tudo, Ele está em todos os locais. Amém, irmãos? Então que nós venhamos a entender que nós podemos profetizar tudo que nós quisermos, mas se não for da vontade de Deus, nada vai acontecer. Amém? Nada acontece sem que a permissão de Deus não venha a estar. E por fim, não existe impossíveis para Deus. Ele governa tudo de forma soberana e com todo o poder. Se Deus pode retomar a vida em um cemitério cheio de ossos secos e destruído, se Deus pode restaurar a esperança de ossos sem vida, o que seria tão difícil que Deus não possa fazer na vida das pessoas? Vou repetir. E por fim, não existe impossíveis para Deus. Amém, irmãos? Não existe. Aos nossos olhos a gente pode pensar que Deus não é capaz de mudar uma situação. A gente pode pensar dessa forma. Mas Deus, Ele pode tudo. Não há nada neste mundo que Ele não possa reverter. Assim como essa visão relata ali um vale cheio de ossos secos, eu pergunto aqui para nós: quem de nós, olhando aquele vale de ossos secos, ou então atualmente olhando ali corpos, nós olhando corpos, olhando um cemitério, quem de nós pode pensar assim na nossa cabeça e talvez até falar, ousar em falar e profetizar para que aqueles ossos ou aqueles corpos tornem a ter vida? Quem de nós teria essa coragem, teria essa ousadia de falar isso? Amém? O que eu quero dizer, irmãos, que para nós seres humanos, nós somos limitados a muitas coisas, mas Deus não. Deus, ele permanece com o seu poder, Ele permanece com a sua sabedoria intacta, irmãos. Deus, Ele é soberano sobre tudo, sobre todos, sobre todas as coisas, irmãos. Não há nada que venha a ser impossível para o Senhor. Se nós estamos nesse vale de ossos secos, se nós somos um desses ossos sem vida, que nós venhamos crer que o Senhor pode nos restaurar, que nós venhamos clamar a Ele por isso e que nós venhamos ver o milagre do Senhor acontecer nas nossas vidas, irmãos. Como eu falei agora há pouco, pode ser impossível, irmãos, Deus transformar a vida, mas como muitas das vezes Deus tem usado os seus servos aqui para testemunhar, para falar que Deus transformou a vida deles, que Deus tem transformado a vida deles, que nós possamos crer também que Deus, Ele pode transformar a nossa vida, que Ele pode reverter uma situação que está ruim para nós, porque Deus, Ele quer o melhor para a nossa terra,
Ele quer o melhor para a nossa vida, irmãos. Ele quer o melhor para nós. Então que nós possamos crer e clamar. Porque de nada adianta a gente só estar crendo aqui na nossa cabeça. Que está só crendo aqui na nossa cabeça. E se a gente não profetizar também. Nós precisamos profetizar aquilo que o Senhor quer para nossas vidas. Aquilo que Ele tem de melhor para nossas vidas. E se nós ainda não termos o discernimento daquilo que o Senhor tem para nós, irmãos, que nós possamos buscar ter mais intimidade com o Senhor. Que nós possamos buscar estar mais perto dEle. De que forma, irmãos? Orando, jejuando, lendo a palavra do Senhor. Amém? Durante esse ano, que só se passaram 6 dias, então, Deus Ele tem falado todos os dias conosco. Amém? Se você tem vindo ao templo do Senhor, à casa do Senhor, para orar, para escutar a palavra do Senhor, Deus, eu tenho certeza que Deus tem falado com você. Amém? Eu tenho certeza que Deus tem tocado ao seu coração e falado ao seu coração. Irmãos, o Senhor, Ele tem me capacitado, Ele tem me dado uma confiança que antes eu nunca havia tido. Uma fé, uma determinação diferente de tudo que eu já havia vivido. O Senhor tem estado comigo e falado para mim que tudo vai dar certo, que Ele está no controle de tudo. Irmãos, não há uma folha que não caia sem a permissão do Senhor. Como eu havia falado, Deus Ele é soberano, Ele tem todo o poder, Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Irmãos, disso eu falo de mim, irmãos. Deus Ele tem me dado uma confiança e tem me dado uma calma. Eu creio que eu já sou uma pessoa calma, uma pessoa paciente, mas Deus Ele tem trabalhado todos os dias na minha vida para que eu possa mudar. Mas, irmãos, para que isso possa acontecer realmente, nós precisamos estar com a fé convicta, crendo realmente naquilo que o Senhor pode fazer. Deus tem me falado que tudo vai dar certo e eu tenho profetizado e tomado posse dessa palavra. Amém? Deus Ele tem usado a mim mesmo para profetizar sobre a minha vida, irmãos. Às vezes nós usamos da nossa boca, da nossa língua para falar tanta asneira, tantas coisas que não engrandecem ao Senhor, tantas besteiras que nós esquecemos do poder que a nossa palavra tem, que a nossa boca tem, porque a palavra do Senhor diz que a nossa palavra ela tem poder para amaldiçoar e para profetizar, não é verdade? E muitas das vezes nós temos feito o que? Só amaldiçoando. Às vezes amaldiçoamos a vida dos nossos filhos, às vezes amaldiçoando a nossa própria vida, às vezes amaldiçoando o nosso pai, a nossa mãe, os nossos irmãos, as pessoas com as quais nós convivemos, irmãos. Irmãos, se nós possamos tomar uma atitude diferente e profetizar a bênção sobre a vida de cada irmão, irmãos. Profetizar a bênção sobre nossas vidas, porque, irmãos, quando um irmão é abençoado, todos são abençoados. Porque a minha bênção, ela não vai refletir só na minha casa, só na minha vida, na vida da minha esposa, mas ela vai refletir na vida de todos os irmãos. Eu creio e eu tenho fé que isso pode acontecer não somente na minha vida, mas também na nossa vida. Porque nós temos que entender que nós como igreja, que nós como corpo de Cristo, nós somos um somente. Nós temos que crer que nós temos que viver como unidade, que não venha haver divisão na nossa casa, na nossa igreja, na nossa vida. Nós devemos refletir. O Senhor tem nos mostrado o que devemos fazer, o caminho que devemos seguir. Porém, muitas das vezes tampamos nossos ouvidos, fingimos que não estamos ouvindo e fazemos as nossas próprias vontades ao invés da do Senhor. Irmãos, a respeito dessa palavra aqui, o que eu quero falar é que o Senhor tomou ali Ezequiel naquela visão. E Ele não somente tomou, mas Ele mostrou a Ezequiel como ele deveria fazer, como ele deveria profetizar. E assim Deus tem feito nas nossas vidas. Deus Ele tem mostrado o caminho que nós devemos seguir. Que caminho é esse? É o caminho da salvação, irmão, não é o caminho da perdição. Deus Ele tem mostrado para nós o caminho que Ele quer que nós venhamos seguir. Esse caminho de glória, esse caminho de alegria, que vai haver também obstáculos, mas nós vamos vencer, irmãos. Irmãos, Deus Ele tem mostrado para nós
aquilo que nós devemos fazer. Mas sabe o que acontece? Muitas das vezes, por eu e você não sabermos discernir aquilo que o Senhor tem nos mostrado, acabamos errando. Porque, irmãos, Ele não quer o nosso mal. Deus Ele quer o nosso bem. Então Ele vem nos mostrando o caminho que nós devemos seguir. Portanto, irmãos, que nessa noite você possa entender essa visão que Ezequiel teve. Que eu sei que foi para Israel, mas nós podemos aplicar para nós. Assim como Deus Ele fez aqueles ossos tornarem a ter vida, Deus Ele pode mudar a situação da nossa vida. Aquele momento de tristeza, de dor, Ele vai passar. Vai chegar um momento de alegria, assim como o pastor leu aqui. Há tempo para todas as coisas, não é verdade? Há um momento também de ficar triste, irmãos. Há um momento também de perder. Há um momento também de ter vitória, de estar alegre. Deus Ele tem muitas coisas para nossas vidas. Mas, irmãos, enquanto eu e você não nos colocarmos na posição para que Deus Ele venha nos usar, para que Deus venha nos abençoar, nada poderá acontecer. Enquanto nós estivermos confortável com o pouco que nós temos, muitas das vezes, Deus Ele não pode agir. Nós precisamos clamar ao Senhor. Nós precisamos buscar o Senhor todos os dias da nossa vida, de manhã, de tarde, de noite. Sempre quando, na verdade, durante todo o meu dia, eu acho que não há uma tarde, não há uma manhã, não há uma noite que eu não venha louvar o Senhor. Sempre Deus Ele tem me dado momentos que eu venha estar pensando nele, que eu venha estar pensando em crescer, irmãos. Porque é isso que nós devemos fazer, estar com o nosso pensamento em crescimento no Senhor. Porque nós não devemos buscar somente as coisas materiais, mas também as coisas espirituais. Que tipo de coisas espirituais, irmãos? O nosso crescimento com o Senhor, a nossa comunhão com o Senhor. Porque quando nós vivemos em comunhão com o Senhor, irmãos, as coisas mudam também nas nossas vidas. Amém, irmãos? E esta, irmãos, é a palavra que o Senhor Ele colocou no meu coração. Que nós possamos obedecer ao Senhor. Assim como Ezequiel obedeceu ao Senhor quando ele falava como ele deveria agir, como ele deveria falar, que nós também possamos obedecer aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração, aquilo que Ele tem direcionado você. Que nós possamos buscar ao Senhor para que nós possamos ter discernimento, porque o nosso Deus, Ele é o Deus do impossível. Ele faz milagre acontecer, não importa o tempo. Assim como naquele tempo ele havia de ter misericórdia do povo de Israel, neste tempo Ele também tem misericórdia de nós e tem nos poupado, irmãos. Deus Ele tem nos poupado e Deus Ele quer nos abençoar grandemente, irmãos. Quem assim crê, diga amém. Glória a Deus, irmãos.